Paz, amada igreja, boa noite, meus irmãos. Que a graça do nosso Deus esteja com cada um de vocês. Nessa noite nós estaremos na noite da esperança, falando sobre o descanso no Senhor e sobre planejar e descansar em Deus. Então feche seus olhos, vamos iniciar essa noite. Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, esteja nos usando cada vez mais para que possamos estar mais próximos de Ti, vivendo mais da Tua presença, conhecendo mais quem o Senhor é e tendo mais descanso no Senhor. Que o Senhor nos use, que o Senhor fale através de nós, através desta mensagem também, e que nós possamos ter ouvidos atentos ao que o Senhor tem para nos dizer. Em nome de Jesus, amém. Amados, talvez você entrou nesse vídeo cansado de lutar, cansado de insistir, cansado de tentar dar conta de tudo na sua vida. Talvez você não desistiu da fé, mas está exausto de continuar. E é justamente por isso que a Noite da Esperança existe. A Noite da Esperança não é para quem tem respostas prontas, mas é para quem precisa parar um pouco para respirar, parar um pouco para pensar, parar um pouco para descansar. A pergunta que eu quero fazer hoje para você não é sobre quanto você aguenta, mas sim, você tem permitido que Deus cuide de você no caminho? Você tem permitido que Deus zele por você, que Deus abrace os seus problemas e dê descanso a você? A mensagem de hoje está baseada em Marcos capítulo 6, versículo 30, que diz: Os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. E ele lhes disse: venham repousar um pouco à parte num lugar deserto. Isto porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Então foram de barco para um lugar deserto à parte. Muitos, porém, os viram sair e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Daqui em diante nós conseguimos ver a história da multiplicação dos pães e dá para entender a maneira como os discípulos tratam esse povo, de mandar eles para as casas deles, de já estarem estressados porque eles não tinham tempo nem para comer, nem para descansar direito. Então o serviço levava eles ao pico do estresse, a um ponto de que, quando era para eles viverem por fé, aonde a fé nesse ponto já não existia, dizendo nesse sentido de a fé já era algo mais distante, porque meu cansaço já está maior, minha fome já está maior, então por que eu vou pensar em multiplicar os pães? Eu só quero descanso, eu quero descanso desse povo. A partir daqui nós entendemos esse estresse do povo, esse estresse que é devido a um trabalho exaustivo que eles tiveram no contexto evangelístico, para chegar nesse ponto e Jesus falar sobre fé num lugar onde já não tem mais cabeça para isso. Fé é um lugar onde o estresse está muito maior. Fé em um lugar onde eles não querem mais ver pessoas. É aqui onde Deus trabalha, onde nós estamos no nosso limite. É aí onde Deus está. É aí onde nós somos colocados em fé, de viver em fé. Estamos cansados, aí é onde nossa fé precisa trabalhar. E aqui nós chegamos a esse ponto de quando o cansaço chega até quem está fazendo certo. Então o texto nos mostra os discípulos voltando da missão. Eles obedeceram, serviram, caminharam, anunciaram, cuidaram de pessoas, e quando retornam, trazem relatos, trazem o que aconteceu, mas também trazem consigo o cansaço. Estão defasados, estressados, eles só querem parar para fazer nada. Isso é importante porque às vezes achamos que o cansaço é um sinal de fracasso espiritual, é um sinal de desistência espiritual. Mas não, aqui aprendemos algo totalmente precioso, algo muito importante para a nossa caminhada em Deus. Que o cansaço também alcança quem está fazendo a vontade de Deus. O cansaço também é uma parte disso.
descansar do trabalho é necessário, porque isso é bíblico. Então nós temos que dar uma pausa nas coisas. Há pessoas que estão aqui assistindo esse vídeo hoje que estão cansadas porque se afastaram, mas porque se doaram também demais, sem parar. Então nós temos pessoas cansadas porque estão distantes e temos pessoas cansadas também porque estão extremamente focadas naquilo e não dão descanso a si. E Deus vê isso, Deus percebe isso e Deus fala conosco nisso também. Aqui nós chegamos ao nosso segundo ponto, o convite de Jesus para quem está no limite. No versículo 31, nós conseguimos observar exatamente sobre isso, como Jesus fala. O versículo 31 diz: e ele lhes disse, Jesus lhes disse, venham repousar um pouco à parte, num lugar deserto. Vinde, repousar um pouco. Jesus olha para aqueles discípulos e faz esse convite que soa quase estranho para nós. Descanso. E descanso não em Deus, mas descanso das nossas atividades. Isso que é interessante, porque nós falamos sobre descanso em Deus, mas é descanso das nossas atividades também. Jesus não ignora a missão, mas entende que não existe esperança sem cuidado. Não existe continuidade sem descanso. Não existe futuro quando a alma está quebrada. Na noite da esperança de hoje, Jesus continua dizendo para você: venha como você está, venha cansado, venha sem forças, venha sem respostas, mas venha como está. Porque descanso em Deus não é um prêmio para quem venceu, mas é socorro para quem precisa continuar. E isso eu quero deixar muito claro. Descanso em Deus não é um prêmio para quem venceu, mas é socorro para quem precisa continuar. Ou seja, nós estamos trabalhando na igreja, nós estamos ali dentro dos nossos ministérios focados, é necessário descanso para que nós possamos continuar. Aqui nós chegamos no nosso terceiro ponto, o pit stop da esperança. A parte com Jesus, estar à parte com Deus. O versículo 32 nos relata exatamente sobre isso, que diz: então foram de barco para um lugar deserto à parte. O texto diz que eles foram para um lugar à parte, um lugar mais silencioso. Esperança nasce quando o barulho diminui, a pressão cessa e o coração volta a ouvir a Deus. Esse pit stop que nós estamos colocando nesse mês de janeiro é um pit stop que necessariamente precisa ser espiritual. Tanto quanto o nosso pastor está de férias, os ministérios estão de férias, estão de recesso, para que tenha isso, esse descanso espiritual. Não é para desistir da corrida, não é para pararmos de vez, não é para jogarmos tudo para o ar e dizer adeus às coisas, mas é para não quebrar no caminho. É necessário que um carro, ele num processo de viajar, pegar a estrada, ele enche o tanque e uma hora ele vai ter que abastecer, senão ele vai quebrar. É necessário que ele tenha manutenção da água, do óleo, senão ele vai quebrar. Ele vai quebrar no meio do caminho, não tem como ele fazer uma viagem direta sem parar em lugar nenhum. Ele precisa fazer um pit stop. Os carros de corrida precisam fazer um pit stop, porque eles precisam reabastecer. E esse reabastecer é descansar, não é desistir, é descansar para que a gente não se quebre no caminho. E talvez hoje você precise exatamente disso. Parar um pouco, não abandonar os seus sonhos, mas você precisa parar para reorganizar a alma, para reorganizar os desejos, para pensar melhor, para planejar melhor. Descansar não é fugir dessa realidade que nós temos, do dia a dia, do trabalho, mas é fortalecer cada vez mais para enfrentar cada vez mais. É o parar para se preparar para retornar à luta. Como quarto ponto,
a esperança que nasce no descanso em Deus. Na noite da esperança, Deus nos lembra algo totalmente simples, porém profundo. Ele não nos chama apenas para trabalhar para Ele, mas para descansar nele. Esse é o principal ponto. Nós descansamos no Senhor e a ideia de descansar das atividades não é descansar de Deus, mas é descansar em Deus para que possamos continuar em Deus. Então Ele não nos chama para apenas trabalhar para Ele, mas para descansar nele. Quando descansamos em Deus, o medo perde força, a ansiedade se aquieta, a esperança volta a respirar, planos, ideias voltam a surgir. O trabalhar direto causa uma queima de neurônios desnecessária. Então, quando nós descansamos, nós conseguimos recalcular a rota, pensar melhor, analisar outros planos que a gente às vezes não conseguia olhar porque estava tão focado em algo. Então isso é importante. Planejar o futuro começa quando entregamos o presente, o nosso presente, nas mãos do nosso Deus, nas mãos do Senhor. Portanto, queridos, eu concluo que a esperança é para quem decide parar em Deus. Repito, a esperança é para quem decide parar em Deus. Talvez hoje Deus não queira que você faça mais. Talvez Ele queira que você confie mais. A esperança não nasce da pressa, mas ela nasce do encontro. E nessa noite, Jesus continua fazendo o mesmo convite que Ele faz todos os dias. Todas as quintas-feiras na Noite da Esperança, todos os domingos, todas as segundas e quartas no Taekwondo e na quarta-feira no Sopão. Jesus faz o mesmo convite aos ensaios do coral no sábado, aos ensaios da equipe de louvor no sábado, aos cultos dos jovens no sábado. Deus faz o mesmo convite, que é: venha repousar um pouco comigo. Venha repousar um pouco comigo, assim como nós falamos de quando Jesus dormia naquele barco. Venha repousar um pouco comigo. Venha repousar um pouco comigo. Portanto, nessa semana, nesse final de semana, até a semana que vem, pare, respire, descanse. E tenha esse período de férias de janeiro. E permita que Deus reorganize os seus sonhos, cure as suas feridas e renove todas as suas forças. Porque quem descansa em Deus nunca perde o caminho, apenas aprende a caminhar com mais esperança. Repito, porque quem descansa em Deus nunca perde o caminho, mas apenas aprende a caminhar com mais esperança no Senhor. Então que nesses dias, se suas férias não são agora, se suas férias são para outro mês, que você olhe isso, que você tenha um momento de recalcular a rota, de planejar novamente, de ter um descanso no Senhor e olhar um futuro melhor, olhar novos planos, olhar novas ideias, planejar e sentar com o ministério e conversar com o ministério sobre ideias, ter um momento feliz. Isso é necessário, um momento sem trabalho. Então, meus amados, fechem seus olhos, vamos fazer uma oração. Pai, obrigado pela mensagem de hoje. Deus, que nessa noite da esperança nós possamos ouvir a Tua palavra falando conosco de forma clara, Pai, sobre descansarmos no Senhor, sobre entregarmos as nossas ansiedades, os nossos medos, o nosso trabalho exaustivo no Senhor. E mesmo estando distantes de Ti, Senhor, que esse distanciamento que causa cansaço também, Pai, que nós possamos descansar no Senhor. Deus, que nós possamos entregar tudo nas Tuas mãos
e entender que é necessário com que tenhamos um tempo nosso, mas um nosso contigo. É o descansar contigo, Pai. Que isso seja verdade em nossos corações, que isso seja verdade nos nossos sonhos, que nós possamos recalcular a rota como igreja, recalcular a rota como filhos de Deus, para não errar nas mesmas coisas que erramos sempre. Deus, nos ajude a viver mais próximos de Ti, a olhar para Ti com esperança de que um novo dia vai brilhar, de que há esperança feliz, há esperança alegre, e que cada vez mais nós estaremos próximos de Ti para viver os Teus milagres e vivenciar os Teus poderes. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Que Deus te abençoe nessa noite da esperança, que você possa compartilhar essa mensagem, manda no grupo da família, manda para quem você acha necessário. Que Deus te abençoe, que Deus te use e que você seja bênção aonde quer que você esteja. Em nome de Jesus.